Segredos e Silêncios, a separação secreta de Charles e Camilla. Falo a vocês hoje com sentimentos de profunda tristeza. Recentemente, um antigo funcionário da família real revelou inesperadamente que o rei Charles III e a rainha Camilla Parker Bowles não vivem mais sob o mesmo teto. O que chocou ainda mais o público foi o completo silêncio do palácio diante das incessantes perguntas da mídia. Durante anos, o casal sempre aparecera lado a lado em cerimônias, visitas oficiais e momentos icônicos da monarquia. Então, por que agora estão vivendo separados? Tudo começou com um laptop esquecido, deixado ligado em uma escrivaninha. Quando Charles entrou na sala à procura de Camilla, deparou-se com uma sequência de e-mails e seu conteúdo sombrio, o que levou a uma decisão imediata. A suspeita cresceu silenciosamente. Charles permaneceu em silêncio, escolheu viver separado e iniciou discretamente uma investigação. Enquanto isso, Camilla também pareceu perceber que algo estava errado e começou a agir por conta própria. Mas a grande questão que intriga o público é: o que exatamente continham aqueles e-mails? Nos vastos e frios corredores do Palácio de Buckingham, onde segredos reais costumam ser cuidadosamente escondidos atrás de paredes de pedra antigas e protocolos rígidos, uma pequena fissura surgiu. Era manhã de 2026, quando um ex-funcionário do palácio, que atuara por muitos anos como segurança e mordomo, decidiu quebrar o silêncio. Com a voz trêmula de medo, mas carregada de determinação, ele contatou um jornalista de um renomado jornal londrino. As informações reveladas provocaram ondas de choque. Charles III e Camilla não mais compartilhavam o mesmo lar. O casal havia se separado, residindo cada um em suas próprias alas dentro dos vastos terrenos do palácio, situação que já durava semanas, talvez meses. A notícia se espalhou rapidamente. Antes, o público estava acostumado a vê-los sempre juntos. Charles, com seu sorriso cansado, porém acolhedor, e Camilla ao seu lado, braço dado em todos os eventos. Eles representavam um amor tardio que superou escândalos e críticas. Agora, a ausência repentina de Camilla em cerimônias específicas deixou todos questionando. O palácio optou pelo absoluto silêncio, nenhuma declaração oficial, nenhuma negação, nenhuma confirmação. Esse silêncio apenas alimentou ainda mais a suspeita. A especulação pública cresceu. Seria isso mais do que um problema pessoal? Um sinal de conflito interno sério? Qual seria o papel de William, Prince of Wales, e Catherine, Princess of Wales? Camilla enfrentava problemas de saúde ou haveria uma disputa de poder nos bastidores? A atmosfera dentro do palácio tornou-se sufocante. Guardas cochichavam nos cantos. Funcionários de longa data balançavam a cabeça preocupados. Alguns membros da realeza também sentiram o vento frio da instabilidade se espalhar. De sua residência separada em Clarence House, Camilla olhava pela janela com olhos ansiosos. Sabia que os rumores se espalhavam rapidamente e que desta vez era diferente. Quem falou? Devemos encontrar o traidor, sussurrou durante uma ligação com seu assistente mais próximo. Medo misturado com raiva a mantinha acordada. Ela lembrava-se dos anos difíceis em que o público se voltou contra ela, suportando críticas ferozes. Agora, como rainha, pensara que tudo estava estável, mas a realidade mostrava-se cruel. Do outro lado do palácio, Charles permanecia sozinho em seu estudo familiar, segurando firmemente os braços da poltrona, coração em tumulto. Tentara manter tudo em segredo, mas a situação tornara-se o centro da atenção pública. Sentia dor não apenas pela suspeita de traição, mas também pela preocupação com a imagem da monarquia. Dentro do palácio, a pressão aumentava. Reuniões de emergência secretas foram realizadas. Apesar da separação, Charles e Camilla ainda precisavam aparecer juntos em alguns eventos para manter as aparências, mas seus sorrisos eram mais forçados do que nunca. Cada vez que se posicionavam lado a lado diante das câmeras, sentiam uma distância invisível, não apenas física, mas uma fissura na confiança. Os rumores não cessavam, continuavam a se espalhar, arrastando especulações cada vez mais sombrias. A tempestade midiática se intensificava e a monarquia britânica parecia à beira de uma crise real. Ninguém sabia exatamente o que acontecia atrás das paredes do palácio, mas estava claro que os rumores haviam começado e não seriam facilmente silenciados. Cerca de um mês antes de os rumores explodirem nos jornais, a atmosfera dentro do palácio ainda parecia relativamente calma, ao menos na superfície. Charles III, apesar de sua saúde debilitada pelos tratamentos contra o câncer, mantinha uma agenda intensa,
reuniões sobre mudanças climáticas, recepção a convidados internacionais e trabalho noturno com assessores. Camila, como sempre, estava ao lado de Charles na maior parte dos eventos públicos. Seu sorriso familiar permanecia, suave, gentil, enquanto segurava sua mão diante das câmeras. Mas, por trás dessa fachada, havia ansiedades profundas que só ela compreendia. Aquele fatídico fim de tarde se desenrolou em um típico dia chuvoso em Londres. Charles havia acabado de sair de uma reunião sobre o Royal Environmental Fund e se dirigiu à sala privativa onde esperava encontrar Camila para revisar alguns documentos antes do evento noturno. A porta estava entreaberta. Camila não estava lá. Ela havia saído abruptamente após uma ligação urgente de seu mais confiável segurança, apressando-se de maneira tão súbita que esqueceu de desligar o laptop na mesa. A tela permanecia acesa, o cursor piscando em uma mensagem não enviada. Charles tinha a intenção de chamá-la, mas seus olhos, por descuido, varreram a tela. As palavras o atingiram como uma lâmina gelada. Este projeto de caridade é uma boa oportunidade. Devemos reservar uma parte dos fundos e transferi-la através de canais intermediários no exterior. Se William ascender ao trono e decidir reduzir meu papel, ao menos ainda teremos recursos para manter influência. Não deixe vazar. Cuide com atenção. O destinatário era um antigo guarda-costas em quem Charles confiara inúmeras vezes com tarefas importantes. Ele ficou paralisado. O coração pulsava, não imediatamente de raiva, mas de uma mistura de dor e choque. Camila, a mulher que ele lutara a vida inteira para proteger, em quem confiara a ponto de coroá-la rainha, preparava secretamente um plano para o dia em que ele não estivesse mais, prevendo que seu filho poderia marginalizá-la. Charles não tocou no computador. Ficou alguns segundos tentando respirar com calma. Depois fechou o laptop suavemente e saiu como se nada tivesse acontecido, mas em sua mente tudo havia mudado. Nos dias seguintes, Charles não disse uma palavra a Camila. Não a confrontou, não fez perguntas. Em vez disso, começou a criar distância, sutil, mas perceptível. Jantares compartilhados tornaram-se raros. Alegou questões de saúde. Os médicos aconselharam-me a descansar mais, evitar contato próximo, pois meu sistema imunológico está fraco. Camila o observou, suspeita piscando em seus olhos, mas acenou com a cabeça, mantendo a voz suave. Entendo, querido. Diga-me se precisar de algo. Charles apenas deu um sorriso triste sem palavras. Ele sugeriu que passassem a viver separadamente por algum tempo, não saindo totalmente do palácio, mas mudando-se para outra suíte dentro dos jardins do Buckingham, mais silenciosa, afastada da área comum. Preciso de espaço para focar no trabalho e no tratamento, explicou, a voz baixa e firme. Camila concordou, embora um desconforto crescente começasse a surgir. Ela notava que o sorriso do marido não era mais caloroso. Seu olhar carregava uma distância estranha, como se observasse uma desconhecida. As noites de Charles se tornaram insones. Deitado na cama, olhando para o teto escuro, sua mente girava com perguntas. Por que Camila faria aquilo? Estava tão amedrontada que precisava de um fundo reserva com dinheiro real? Ou desconfiava de que William a trataria injustamente? Ele compreendia o medo de Camila. Ela suportara anos de críticas, escândalos e olhares suspeitos do público e até de alguns membros da família real. Mas utilizar o nome da caridade real para criar um fundo próprio foi uma traição profunda. Não se tratava apenas de dinheiro, era sobre confiança, lealdade à coroa e a ele próprio. Charles começou a observar mais atentamente. Não agiu por impulso. Um confronto imediato poderia destruir tudo. Em vez disso, decidiu coletar informações discretamente. Numa noite, em seu estudo privado, Charles convocou seu assessor financeiro mais confiável, o homem em quem confiava cegamente. Em voz baixa, quase um sussurro, disse: "Preciso que você verifique discretamente alguns projetos de caridade recentes, patrocinados por Camila. Ninguém deve saber, nem ela. Quero saber para onde o dinheiro está indo e se há algo irregular." O assessor assentiu sem questionar. Quando o rei falava assim, o assunto não era pequeno. Na verdade, muito antes daquele e-mail fatídico chegar a Charles, Camila já vinha criando seu plano de autoproteção. Não por falta de amor ao marido, nem por deslealdade à família real. Era medo. Um medo profundo, persistente, alimentado por anos de críticas públicas, desgaste com a família de Charles e dúvidas sobre sua própria posição. Depois que Charles assumiu o trono e ela se tornou oficialmente rainha, parecia que tudo estava estabilizado, protegida por título e protocolo.
mas, no fundo, sempre sentira a sombra de William e Kate, o amado príncipe e a princesa de Gales, vistos como o futuro brilhante da monarquia. Camila sabia que, quando Charles falecesse, William seria rei, e a história mostrava que rainhas viúvas eram frequentemente empurradas para a margem, seus papéis diminuídos, sua influência reduzida. Ela recusava-se a se tornar um fantasma no palácio, vivendo silenciosamente, gradualmente esquecida. Não posso deixar que isso aconteça, murmurava a si mesma nas noites insones, enquanto Charles dormia exausto após tratamentos. E então começou a agir. Cada passo, cada decisão, cada contato com intermediários financeiros era calculado. Não havia emoção na ação, apenas uma determinação fria de garantir que seu lugar no poder não seria apagado. E enquanto Charles mantinha sua dignidade, aparentando normalidade nos eventos públicos, a tensão invisível entre eles crescia. Cada sorriso compartilhado, cada gesto público carregava agora uma sombra silenciosa de desconfiança e segredos. A rotina diária transformou-se em um delicado equilíbrio de aparências e suspeitas. Camila continuava a participar de compromissos oficiais, mas sempre com aquela ponta de ansiedade que apenas ela conhecia. Charles, por sua vez, cultivava distância emocional, observando e esperando, sabendo que a verdade cedo ou tarde teria que se revelar. Ambos navegavam em águas traiçoeiras. Ele tentando proteger a integridade da coroa, ela preservando sua própria relevância e segurança em um futuro incerto. Porém, em conversas reservadas, Camila era franca. Seu temor não era a falta de resultados sociais, mas a perda de influência pessoal no futuro. Se William ascender e decidir reduzir meu papel, não terei recursos para manter minha posição. Preciso de um fundo de reserva. Dinheiro que ninguém possa cortar ou controlar, confidenciou a seus aliados, que entenderam imediatamente a urgência. O método era meticuloso. Pequenas parcelas das alocações de caridade real seriam desviadas por organizações intermediárias no exterior, algumas através de empresas de fachada, antes de chegarem a contas pessoais discretamente gerenciadas. As quantias eram modestas, discretas o suficiente para não atrair atenção imediata, mas suficientes para garantir a segurança que Camila buscava. Todas as comunicações eram feitas por e-mails criptografados internos, sem registros físicos, sem rastros. Ela se tranquilizava. Não era desvio de fundos, apenas proteção contra um futuro incerto. Mas o destino pregou-lhe uma peça cruel. Numa tarde chuvosa, enquanto revisava o último e-mail, antes de deixar a sala de reuniões, o telefone tocou com um chamado urgente de seu segurança sobre a programação. Apavorada, levantou-se apressadamente, pegou o telefone e correu pelo corredor, esquecendo-se de desligar o laptop. A tela permaneceu aberta com a caixa de entrada e o e-mail mais sensível à vista. Minutos depois, Charles entrou para perguntar sobre detalhes de documentos ambientais, mas Camila já havia partido. Seu olhar passou pelo laptop e tudo mudou. Ao retornar, Camila encontrou o laptop apagado e a sala vazia. Um instinto gelado lhe disse que algo estava errado. A dúvida corroeu sua mente. Será que ele leu? Chamou imediatamente seu assessor para verificar o sistema e garantir que nada havia sido exposto. Mas aquele pequeno descuido abriu uma fissura que jamais poderia ser totalmente reparada. Camila manteve sua rotina, continuou sorrindo para as câmeras, segurando a mão do marido quando necessário. Porém, algo havia mudado. Notava a distância no olhar de Charles, abraços menos calorosos, palavras mais curtas. Após ler o e-mail, o rei não era mais apenas um homem paciente e silencioso. Um processo discreto e calculado se iniciava, que ele chamaria internamente de buscar a verdade. Confrontá-la imediatamente poderia destruir tudo em um turbilhão de raiva e lágrimas. Ele precisava de provas sólidas para proteger não só a si mesmo, mas a instituição da monarquia. Charles começou pelo homem em quem confiava cegamente. Sir Edward, seu conselheiro financeiro de longa data. Numa noite silenciosa, na privacidade do estúdio em Clarence House, Charles expôs seu pedido. Uma investigação discreta de todos os projetos de caridade, patrocinados por Camila nos últimos 6 meses. Ele queria rastrear cada centavo, cada canal, identificar irregularidades, sem que ela soubesse. Sir Edward acatou, compreendendo a gravidade do momento, e iniciou imediatamente a análise dos demonstrativos internos. Enquanto isso, Camila continuava a acreditar que sua rede estava segura, que seus esforços em proteger sua posição eram imperceptíveis. Mas a realeza, como sempre, possuía camadas invisíveis de vigilância e controle.
O que parecia um plano perfeito era, na verdade, vulnerável a pequenos deslizes. Um e-mail deixado aberto, um olhar curioso sobre uma tela, uma ação impensada. O episódio não só abalou a confiança entre o casal, mas também lançou uma sombra sobre a percepção pública da monarquia. A sutileza do poder, a necessidade de controle absoluto sobre recursos e reputações, mostrava que até gestos aparentemente inocentes poderiam desencadear consequências profundas. A fragilidade do equilíbrio entre confiança e vigilância, entre aparência e realidade, tornava a corte um campo minado de segredos e estratégias silenciosas. Camila aprendeu, da forma mais dura, que segurança não é apenas proteger recursos, mas antecipar a astúcia de quem observa de perto. Charles, por outro lado, reafirmava sua postura de guardião da instituição, disposto a investigar, confrontar e, se necessário, neutralizar qualquer risco que pudesse comprometer séculos de credibilidade. Entre sorrisos públicos e alianças privadas, o jogo de poder continuava, invisível aos olhos da sociedade, mas palpável em cada gesto, cada olhar, cada decisão tomada longe das câmeras. O rei Charles III, silencioso e cauteloso, passou noites revisitando os anúncios públicos sobre as instituições de caridade que a rainha Camilla Parker Bowles promovia com entusiasmo. À primeira vista, tudo soava nobre, perfeitamente alinhado à imagem real que sempre cultivaram. Mas, com atenção meticulosa, Charles percebeu um padrão perturbador. Muitas doações vultosas eram canalizadas por organizações intermediárias, instituições de caridade independentes, empresas de consultoria internacional e até contas bancárias na Suíça. Rastrear o dinheiro tornou-se um labirinto. Todas as noites, quando o palácio caía no silêncio, Charles se isolava com pilhas de documentos, comparando os valores públicos com os relatórios internos, enviados gradualmente por Sir Edward. As discrepâncias eram gritantes. Uma doação de 2 milhões de libras, destinada à educação infantil, viajou por entre camadas de intermediários, e apenas 1/3 do valor alcançava diretamente os beneficiários. O restante desaparecia entre taxas administrativas e acordos internacionais. O aperto no punho de Charles refletia a mistura de raiva e dor. Não se tratava de um erro administrativo, era um sistema projetado para ocultar transações. Ainda assim, ele mantinha as aparências diante de Camila. Apareciam juntos em eventos públicos, cerimônias de premiação de caridade, recepções a embaixadores, sorrisos e mãos dadas. Nada destoava à primeira vista. Mas Camila começou a notar mudanças sutis. Abraços mais curtos, perguntas menos frequentes e o olhar de Charles, antes tranquilo, agora carregava escrutínio. Em uma rara ocasião, durante um jantar privado, ela ousou perguntar: "O que há de errado, Charles? Você anda estranho. É a saúde?" Ele respondeu com calma contida: "Apenas cansado. O tratamento me exaure. Preciso de tempo sozinho." Camila, perspicaz, não se deixou enganar. Observava atentamente quem visitava o estudo do rei, quem entregava documentos e quem permanecia até tarde nos corredores silenciosos do palácio. A desconfiança crescia. Charles já sabia de algo, ou seria apenas o efeito do tratamento? Os relatórios de Sir Edward confirmaram rapidamente transações suspeitas enviadas ao exterior por meio de empresas de fachada. Não havia provas de transferências para contas pessoais de Camila, mas os desfalques indicavam um planejamento interno que apenas seu círculo íntimo poderia ter articulado. Charles leu os documentos e permaneceu em silêncio, sentindo-se perfurado no coração. Não era apenas pelo montante em si, mas pelo significado implícito. Camila estava preparando-se para um futuro sem ele. E pior, demonstrava desconfiança em relação ao próprio filho. A decisão de viverem separados já havia tensionado a relação, mas não houve confronto imediato. Charles precisava de certezas, de evidências definitivas, até que, numa tarde, Sir Edward ligou com urgência, uma raridade, pois geralmente enviava tudo de forma criptografada. Sua voz tremia. Encontramos uma transação suspeita. 1,5 milhão de libras foi enviado a um fundo intermediário e depois para uma conta bancária privada em Londres. O titular é uma empresa da qual a rainha foi diretora honorária antes de ascender ao trono. O silêncio do rei durou minutos intermináveis. O cansaço que sentia não vinha apenas da doença, mas do peso da traição. Sussurrou, quase para si mesmo: "Continue monitorando. Preciso do quadro completo." Quando os rumores da separação começaram a circular, Camila finalmente percebeu que não podia mais
mais se enganar. Reuniões privadas à noite, documentos entregues diretamente ao estudo do rei, sem passar por secretários comuns, e seu silêncio prolongado indicavam uma investigação sistemática sobre os projetos de caridade que ela patrocinava, aqueles que acreditava estarem perfeitamente camuflados. Camila reagiu com a rapidez e decisão que marcaram sua trajetória diante de escândalos. Numa manhã enevoada em Londres, convocou seus 3 assessores mais confiáveis a uma sala pouco usada em Clarence House, fortemente protegida. Portas trancadas, ninguém entra sem minha ordem. Estamos em sérios apuros, disse, firme, mas com uma tensão subjacente. Charles está suspeitando. Ele pode ter lido o e-mail ou descoberto os fluxos irregulares de dinheiro. Precisamos limpar tudo antes que seja tarde. Nos corredores silenciosos do Palácio de Buckingham, Camila mobilizava suas forças discretamente. Determinada, ela incumbiu seu guarda-costas mais confiável da tarefa de reunir informações sobre cada movimento de Charles. Quem ele encontrava, quem enviava documentos e quem permanecia até mais tarde em suas reuniões. Seu objetivo era claro: descobrir a origem do rumor sobre a separação de suas residências. Esse boato não surgiu naturalmente, dizia ela com firmeza. Alguém espalhou isso deliberadamente para nos prejudicar. Descubram quem foi. Quando a imprensa começou a publicar histórias sobre Charles e Camila, vivendo separadamente, acompanhadas de fotos do rei, caminhando sozinho pelos jardins do palácio, e da ausência de Camila em eventos de caridade que antes apoiava com vigor, a rainha decidiu agir. Não podia permitir que a culpa fosse atribuída unilateralmente. Apenas alguns dias depois, uma entrevista curta e urgente foi organizada. Diante das câmeras, sua voz soava calma, mas carregava uma fúria controlada. Estou profundamente entristecida por esses rumores infundados. Charles e eu permanecemos profundamente comprometidos. A recente separação se deve unicamente à saúde debilitada do rei e à sua agenda exigente. Alguém distorceu deliberadamente a verdade para prejudicar a monarquia. Solicito uma investigação séria sobre a origem dessas informações falsas e os responsáveis enfrentarão as consequências. A declaração foi amplamente transmitida, provocando reação imediata. Uma parte do público se mobilizou em sua defesa, classificando a situação como uma campanha difamatória contra Camila por tabloides sensacionalistas. Mas ela sabia que aquilo era apenas uma cortina temporária. Em seu interior, o medo crescia. Todas as noites, deitada, Camila se perguntava se Charles já possuía provas concretas. Caso tivesse, o que faria? Exporia tudo ao parlamento e ao público ou permaneceria em silêncio, deixando que o colapso ocorresse silenciosamente dentro do palácio? Numa noite tardia, com o palácio silencioso, Camila contatou seu assistente mais próximo. A voz tremia de forma incomum. Precisamos cobrir tudo. Se isso vier à tona, não serei a única a perder tudo. A monarquia sofrerá danos severos. Charles não perdoará. Ele jamais perdoará esta traição. O assistente procurou acalmá-la. Estamos fazendo tudo o que é possível, senhora. Não há rastros significativos restantes. Mas Camila sabia que os vestígios não estavam apenas em e-mails ou transferências. Eles residiam na confiança destruída entre ela e o rei. Em frente ao espelho, observava seu rosto cansado, sulcado por linhas profundas. Uma vez acreditara ser forte. Um dia acreditara que aquele plano era a única maneira de se defender de um futuro incerto. Agora percebia que poderia ter cometido o maior erro de sua vida. Nos dias seguintes, a pressão crescente da opinião pública e os rumores incessantes finalmente obrigaram o palácio a agir. Não podiam permanecer em silêncio enquanto os grandes jornais exigiam respostas sobre segredos da família real. Charles, após semanas de coleta silenciosa de evidências, decidiu que era hora de esclarecer os fatos. Convocou uma reunião interna de emergência com Sir Edward e alguns conselheiros seniores. Camila não estava presente. Em uma sala selada no Buckingham, ele colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Com voz baixa, porém resoluta, declarou: precisamos realizar uma revisão oficial de todos os projetos de caridade patrocinados pela rainha nos últimos 2 anos, sem exceções. Relatório completo em 10 dias. Sir Edward assentiu, ciente de que essa auditoria causaria grande turbulência. Horas depois, o palácio emitiu um breve comunicado. O rei, Charles III e a rainha Camila estão atualmente vivendo separadamente para acomodar agendas pessoais e necessidades de saúde do rei. Ambos permanecem profundamente comprometidos e continuam a cumprir suas funções reais, sem comentários adicionais.
A declaração vaga apenas aumentou a curiosidade da mídia. Os rumores antigos foram amplificados exponencialmente. A auditoria interna procedeu rapidamente e de forma rigorosa. Especialistas financeiros independentes foram convocados para examinar cada despesa, cada transferência. Em menos de uma semana, irregularidades vieram à tona. Mais de 8 milhões de libras provenientes de fundos reais haviam sido canalizadas através de 6 organizações intermediárias sem atividades reais, além de receber e encaminhar dinheiro. Uma parte dos valores chegou a contas indiretamente ligadas a associados próximos de Camila. Os rastros eram claros demais para negar. Quando o relatório preliminar foi apresentado, Charles permaneceu em silêncio por longos minutos, mãos trêmulas segurando o documento. Não pelo valor em si, mas pelo que ele representava. Sua esposa havia usado o nome da coroa para construir um fundo privado, preparando-se para um futuro sem ele. A dor era tão intensa que mal conseguia respirar. "Por que você não me contou?" Sussurrou a si mesmo, quebrado, sentindo o peso da traição não apenas no bolso real, mas no coração de um rei que acreditava ter conquistado a lealdade e o amor de sua rainha. O silêncio da sala selada ecoava como um lembrete sombrio de que, na monarquia, o poder e a confiança caminham lado a lado, e quando um deles se rompe, o impacto reverbera muito além das paredes do palácio. Naquela noite chuvosa, em Clarence House, Charles não podia mais adiar o inevitável. Ele solicitou uma reunião privada com Camila, ciente de que a verdade não poderia mais ser evitada. A chuva batia forte nas janelas, como se o céu pressentisse o clima de tensão prestes a se desenrolar dentro das paredes silenciosas da residência real. Camila entrou na sala, o rosto pálido, os ombros pesados, com a antecipação do confronto que há muito imaginava. Charles a olhou diretamente nos olhos, cortante e firme. "O que você fez com o dinheiro da caridade, Camila? Para onde você transferiu?" Houve um silêncio carregado de tensão. Camila, incapaz de responder imediatamente, sentou-se, os olhos se enchendo de lágrimas. Pela primeira vez desde o início de seu casamento, Charles a via chorar assim, vulnerável e humana. Entre soluços, ela tentou explicar. "Você já sabe o suficiente para entender. Você não confia em mim, nem em William, e preparou-se para um futuro sem nós?" A confissão saiu entrecortada, mas sincera. "Eu estava com medo, Charles, tão assustada que não conseguia dormir. Quando você se for, William ascenderá. Ele e Kate são tão amados. E eu seria empurrada para o lado, como muitas rainhas viúvas antes de mim. Só queria um colchão de segurança para não viver na pena. Não peguei o dinheiro para mim, só queria me proteger." O coração de Charles se apertou. Ele deu um passo à frente, tocando o ombro de Camila. O primeiro gesto de afeto em meses, mas a dor da traição ainda estava fresca. "Mas você traiu minha confiança, usou o nome da realeza para isso. Sabe o que aconteceria com a monarquia se isso viesse à tona?" Camila ergueu os olhos, lágrimas escorrendo, implorando. "Eu sei que errei. Vou parar. Vou devolver tudo e dissolver o fundo. Só peço que não se torne público. Não deixe que o público saiba. Eu não aguento mais." Charles permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele não prometeu soluções imediatas, apenas disse: "Precisamos de tempo. Não vou permitir que a monarquia desmorone por causa disso. Eu cuidarei internamente. Quanto a você, terá de enfrentar as consequências." Nos dias seguintes, Camila cumpriu sua palavra. Os fundos mal direcionados foram gradualmente retornados por canais discretos. O novo fundo de caridade foi suspenso e os auxiliares envolvidos foram demitidos ou reassumidos em outras funções. Não houve grande divulgação pública, nenhum tribunal, nenhum escândalo explosivo, pelo menos por enquanto. No entanto, as consequências pessoais e institucionais foram severas. A credibilidade de Camila sofreu danos sérios dentro da família real. Muitos começaram a manter distância e, mesmo que o público não conhecesse os detalhes, a tensão era percebida nas aparições e eventos oficiais. William e Kate conversaram privadamente com Charles, enfatizando a necessidade de transparência e unidade. A relação entre Charles e Camila tornou-se frágil. Continuavam a aparecer juntos em eventos nacionais, cerimônias e visitas oficiais, mas os sorrisos eram forçados, o toque de mãos breve e frio. Charles ainda a amava, mas a confiança estava despedaçada. Camila, por sua vez, vivia em constante arrependimento e medo, consciente de que um único erro poderia arruinar permanentemente sua posição e reputação. A monarquia britânica entrou em uma nova fase, cautelosa, carregando cicatrizes que
que ainda não haviam cicatrizado. O público observava atentamente, aguardando o próximo sinal. Poderiam reparar os danos, ou seria este apenas o início de tempestades maiores? Ninguém sabia ao certo. O que ficou evidente é que a imagem de perfeição da instituição havia sido abalada. A monarquia tornara-se mais humana, exposta a erros, medos e a esperança frágil de perdão. A situação ainda levanta uma reflexão profunda. Se você estivesse na posição de Charles e tivesse lido acidentalmente aquele e-mail confidencial, optaria por permanecer silencioso e investigar discretamente, como ele fez, ou confrontaria Camila imediatamente? Entre a lealdade, o dever institucional e o amor pessoal, cada decisão poderia alterar não apenas a vida do casal, mas o futuro de toda a monarquia. O episódio revela que, mesmo nos palácios mais majestosos, a confiança é delicada e a vigilância constante. Cada gesto, cada escolha, cada segredo tem peso enorme. E a história de Charles e Camila mostra que, na realeza, a linha entre proteção e traição é tênue e o custo de ultrapassá-la pode ser devastador, deixando marcas que nem o tempo consegue apagar.